Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 13. Senhor, eu amo a tua palavra. Por falar em Senhor, eu amo a tua palavra, hoje eu vou estar falando sobre o amor. Mais amor, por favor. Você já ouviu isso em algum lugar? Houve uma época que falava-se muito essa frase, né? Mais amor, por favor. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Quem encontrou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não encontrou, diga: me espere. Vou esperar um pouquinho. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Amém? Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos orar, pedindo a Deus que fale no nosso coração nessa noite? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos. Queremos, ó Deus, ouvir a tua palavra. Queremos, ó Deus, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que não seja, Senhor, só mais uma palavra que vamos ouvir, mais uma ministração, uma pregação que vamos ouvir, mas que seja algo que trabalhe em nós, que trabalhe na nossa vida, no nosso caráter, que nos molde cada vez mais para que nós possamos ser parecidos com o Senhor. Derrama a sua glória, a tua graça sobre nós, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar. Eu escolhi esse tema, né? Mais amor, por favor. Nós precisamos, né, de mais amor nas nossas vidas. Martin Luther King, né, ele disse uma frase assim: o ódio paralisa a vida, o amor a libera. O ódio confunde a vida, o amor a harmoniza. O ódio escurece a vida, o amor ilumina. Então, nós podemos ver que o amor, né, precisa estar presente nas nossas vidas. Né? Se o ódio paralisa, o amor libera. Se o ódio confunde, o amor harmoniza. E se o ódio escurece, o amor ilumina. Né? Essa é uma frase do Martin Luther King. E nós entendemos, né, que o amar, às vezes a gente, quando fala sobre amor, a gente pensa no amor como um sentimento, não é mesmo? Amor é um sentimento que eu sinto por fulano. Amor é um sentimento que eu sinto pelo meu esposo, o Wellington Batista. Né? Amor é um sentimento que eu tenho pelos meus filhos. O amor é um sentimento que eu tenho por vocês, né? Igreja Batista Nova Vida. Mas o amor, ele não é uma questão de sentir. O amor é uma questão de obedecer. Olha o texto que nós lemos. Versículo 35, se eu não me... Peraí. É o 34. Um novo mandamento vos dou. Amem-se. Ele não fala assim, ó, sintam, se vocês sentirem que devem amar, amem. Obrigada, irmã Cida. Se você sentir que deve amar a Vera Priscila, você ame ela, mas se você não sentir, não precisa amar. A Bíblia não está dizendo isso. Irmã Neuza, se você sentir de amar o irmão Zé, aí a senhora ame. Mas se não sentir, não precisa amar. A Bíblia está dizendo isso? Não. A Bíblia não está falando que a gente tem que sentir para amar. A Bíblia está falando para a gente amar. Então, amar é uma questão de obediência. É uma questão de obedecer aquilo que o Senhor está nos falando. Tantas pessoas que eu já quis esfregar a cara no asfalto e eu tive que amar. Né? Tive que ser crente, né? Ser serva de Deus e amar. Na nossa vida nós vamos encontrar pessoas assim, que a gente vai querer, né, dar uma voadora nos peitos, que a gente vai querer esfregar a cara no asfalto. Mas a Bíblia diz que nós precisamos amar. É fácil? Não é. Mas nós precisamos amar, porque amar, guarda essa frase, amar não é uma questão de sentir, e sim de obedecer. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 12, eu vou só citar esse texto, diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso vai acontecer no final dos tempos, e nós temos vivido isso já há algum tempo, e temos visto isso de uma forma tremenda acontecer. Né? Tem um texto também que fala, né, filho voltando contra pai, tanta coisa acontecendo, e nós temos visto, né, esse amor se esfriando.
Mas nós, como cristãos que nós somos, nós não podemos deixar que o amor se esfrie. Então, falando sobre esse amor, hoje, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos que reconhecer os obstáculos que paralisam o amor. Já que o texto lá de Mateus 24 diz, né, que o amor de muitos vai esfriar, então nós temos que reconhecer quais são os obstáculos que nos levam a paralisar esse amor. E eu estou falando no amor, né, de forma geral. Eu estou falando do amor que você sente, né, pelo marido, pelo filho, pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe, pela família, pela igreja, o amor em si. O amor numa totalidade, né? Então, nós temos que reconhecer os obstáculos que paralisam esse amor. O primeiro obstáculo é o individualismo. O individualismo, ele paralisa o amor. Nós vamos ler um texto lá em Filipenses. Abra lá em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. E nós vamos ver também que individualismo é diferente de individualidade. Tá? São duas coisas diferentes. Parece igual, mas são duas coisas diferentes. Filipenses 2, 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, aqui está falando, né, que a gente precisa, né, entender que muitas vezes o outro pode estar certo naquilo que ele está falando e que a gente acha que está errado. Então, a gente não pode, né, fazer as coisas por contenda, ou, né, eu sei mais que você, eu sou mais que você, né, que está falando aqui sobre a vanglória. Mas nós temos que ser humildes e considerar o outro, amar o outro. O individualismo, né, como eu falei, individualismo e individualidade são diferentes. O individualismo é a postura errada. Por quê? O individualismo é um sistema oposto ao de associação, né, ou seja, eu sou, eu quero, né, eu que posso, eu que sei, né, a gente se volta para si mesmo, a gente não associa com o outro. Né, eu tenho um assunto para discutir com o Adriel, e nós dois discutimos juntos, eu aceito a opinião dele, ele aceita a minha, a gente chega num consenso, numa associação. Então, isso não é individualismo. Né? O individualismo é quando eu tenho um assunto para tratar com o Adriel, mas eu vou e falo com ele, é assim, pronto e acabou. Como mãe, às vezes a gente faz isso, né? Mas aí eu falo, é assim, pronto e acabou. E aí ele não tem o que dizer. Mas estou falando dele como filho. Mas esquece que ele é meu filho agora. Eu e Adriel, duas pessoas. Eu tenho uma coisa para falar com ele, e a opinião dele não vale. A minha que vale, que tem que prevalecer. Isso é individualismo. É eu que prevaleço. É a minha opinião, é o meu querer. Sou eu, o meu ser, o que eu quero. Tudo vem para mim. Isso é o individualismo. A individualidade é diferente. A individualidade é todo indivíduo, é o conjunto das qualidades individuais, é uma postura correta. É diferente do individualismo. A individualidade eu tenho as minhas características, né, já que eu falei de Adriel, eu tenho as minhas características, Adriel tem as dele. Eu sou mais agitada, ele é mais quieto. Isso é uma individualidade minha e essa é uma individualidade dele. Lá em casa a gente fala que para ele tirar o pé do chão demora, né? Tem que pedir ele um tempo antes. É igual na sua casa também, né, Priscila? Né? Tem que falar assim, vai, Adriel. Aí ele vai demorar um pouquinho. Primeiro ele vai pensar, primeiro ele vai raciocinar o que foi que eu falei, o que eu pedi, e depois ele vai sair andando bem assim, ó. E ele anda, o andar dele parece o do pai dele. Depois vocês olham para você ver de costa andando, é igualzinho o jeitinho de andar. Aí ele vai, às vezes eu quero o trem para ontem, ela agora vai, aí ele sai de lá, bem assim. Se fosse eu, falou, eu já estou fazendo, já estou pegando, já estou indo. Né? Então, isso é individualidade. Um é diferente do outro, não tem jeito. Até irmãos gêmeos são diferentes uns do outro. Né? Não tem essa. Pode ser igual fisicamente, às vezes tem uma diferencinha aqui, outra ali, mas tem a individualidade, né? Que cada um é diferente. E a sua vida tem sido marcada por qual postura? Pelo individualismo, eu, ou pela individualidade? Você tem a sua diferença, o outro tem a dele, e vocês dois se harmonizam, se associam para que tudo fique bem. E é assim que nós precisamos ser. Nós precisamos entender que quando nós reconhecemos o individualismo, muitas vezes tem a falta de aceitação. É um subtópico desse tema, reconhecendo os obstáculos que paralisam o amor. Existe a falta de aceitação. Romanos 15, 17. Vamos ler mais esse texto. Romanos
15, 7. Não é 17, não, 7. 15, 7. Romanos, capítulo 15, versículo de número 7. Senhor, eu amo a tua palavra. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Tem uma versão, deixa eu ver se aqui Eliton colocou ali, é essa que eu quero. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, para reconhecer, para vencer o individualismo, a gente precisa ter aceitação. O texto fala, aceitem-se uns aos outros. A gente precisa ter esse tipo de aceitação, aceitar esse verbo, nesse texto específico, que significa tomar pela mão, receber em casa, conceder acesso ao coração, acolher em amizade. Isso muitas vezes é um desafio. Você acolher, você tomar pela mão, você levar a pessoa entendendo que ela é diferente de você, entendendo que nem sempre você vai dizer A e ela vai concordar, é A mesmo. Às vezes você vai falar A e ela vai falar é B, é C, é D. Nem sempre os pensamentos vão ser iguais, mas ainda assim nós precisamos aceitar uns aos outros. Estou falando de aceitar atitudes, individualidade. Não estou falando de aceitar pecados, tá? Pecado na vida do outro a gente não deve aceitar, tá? Não é disso que eu estou falando. Então a gente precisa, muitas vezes, dentro do individualismo, a falta de aceitação, ela atrapalha o amor de chegar até nós, paralisa o amor, a falta de aceitação. Outra, o julgamento. Nós somos muito julgadores, nós somos muito críticos. A gente já olha para a pessoa e já tem uma crítica para fazer muitas vezes. Nós somos assim, nós somos seres que somos muito críticos. E às vezes a gente pode dizer, mas tem críticas que são construtivas, mas tem críticas que a gente faz, como diz minha mãe, só por picardia, só para fazer graça, só para gozação mesmo, só para falar assim, fulano, olha lá para você ver. Eu e Sara sentadas numa praça ontem, e só observando o movimento. A gente estava tendo que esperar o tempo passar, porque o ônibus nosso ia sair 10h45 da noite. E nós sentamos numa praça e ficamos observando as pessoas passar. É uma praça muito movimentada que tem lá em São Paulo, num bairro que chama Jardim da Liberdade. E esse bairro, eu até fui lá com o pastor, é um bairro japonês. Tem muita gente japonesa lá, tem muito coreano, Flávia, lá. Muita gente do olhinho puxado, muita gente parece que saiu dos doramas, mas também tem muita gente que parece que saiu dos animes. Sabe aquele povo de cabelo colorido? Uns que tem uma xuxinha aqui, outra aqui. Um povo bem diferentão. E eu e Sara, diferente da gente, mas para eles é o certo, é o que eu estou falando da aceitação. Eu e Sara sentadas lá e a gente ficava olhando. Meu Deus, Senhor amado, olhando para as pessoas e falando, olha, Sara, o estilo daquela moça, ela tinha uma moça japonesinha, de franjinha, cabelo bem lisinho, que a maioria não, acho que todo japonês, coreano, asiático, esse povo de lá, tudo tem cabelo lisinho, Bem lisinho, um cabelo bem redondinho assim. Ela estava com um laço, era uma moça, assim, da idade de Maria Luísa, mais ou menos, com um laço, que o laço era maior que a cabeça dela, assim. E uma roupa bem diferentona, assim, e a gente começou a observar as pessoas. E o espírito crítico que habita em nós, começou a dizer, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Jesus amado, a gente começou a fazer isso. Mas, para aquela pessoa, aquele é a individualidade dela. Aquele é o jeito dela, é a forma dela de ser. Então, isso, muitas vezes, atrapalha, a gente julga demais. Nós somos muito julgadores, a gente quer julgar o outro, a gente quer olhar para o outro e julgar, quer medir o outro pela nossa régua, e talvez o outro ele é totalmente diferente de nós, e por que a gente quer que ele seja parecido? É tão bom a diversidade, é tão bom a gente ser diferente, mas a gente tem esse julgamento em nós. E Mateus capítulo 7, versículo 4, diz assim, como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quanto há uma viga maior no seu? Enquanto a gente está julgando o outro também pode estar julgando a gente. Às vezes a gente é que está o errado.
talvez no ambiente ali era para todo mundo estar com lação na cabeça, e nós não estávamos, então nós é que estava errado ali. Né? Então a gente muitas vezes precisa entender isso, que nós não podemos ficar julgando o outro, nós não temos esse poder de julgar. Um homem chamado Mike Wells, ele disse, quem julga sempre erra. O julgamento nunca vai ser certo. Né? Ou quem julga sempre erra. Por quê? Porque a gente julga pela nossa régua, por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente acredita. Então a gente faz um julgamento, e muitas vezes são maus julgamentos. Né? São maus julgamentos, e às vezes é igual a gente conhecer uma pessoa e tem aquele dizer que a primeira impressão é a que fica. Mas nem sempre a primeira impressão é a que fica. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, que pessoa chata. Né, metida. Aí você começa a conversar com a pessoa, você começa a conhecer a pessoa e você fala, meu Deus, não era nada daquilo que eu pensava. Então, às vezes, a primeira impressão não é a que fica, mas a gente faz o nosso julgamento. Então, nós não podemos ficar fazendo julgamentos. Quem julga sempre erra. Outra coisa também que paralisa, né, o amor é a mágoa. Né, quando nós nos magoamos com alguém, a mágoa, ela vai criando raiz, ela vai criando, né, vai entristecendo o coração da gente, vai fazendo a gente ficar doente. A mágoa nos adoece. Né? E, gente, pessoas para nos magoar, está cheio ao nosso redor. E a mágoa dói ainda mais quando é alguém de perto. Né? Se for uma pessoa lá da rua que me xingar, xingou, falou, passou, eu esqueci. Mas se for um de dentro, né? Vou pôr aqui dentro da minha casa, aqui, um de dentro, a mágoa vem para acabar com a gente. E o Satanás, ele sabe disso. Ele sabe que quando é de perto, quando é alguém que está perto, dói muito mais. A mágoa também é algo que paralisa o amor. Hebreus 12:15. Elton vai colocar ali para nós também. Tem muitos textos para a gente ler hoje. Hoje eu estou inspirada. Demorei, né? Tem um tempão que eu não prego aí. Peguei o microfone, agora eu só solto depois que eu terminar, pastor. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muito. Então a mágoa, ela atrapalha a nossa vida, né? A mágoa bloqueia o fluir da graça de Deus. A mágoa, ela vai criando lixos no nosso coração, lixos na nossa vida, que prejudicam o bom fluir dos rios dos favores de Deus para nós. Aquela raiz, aquela mágoa que fica no nosso coração vai impedindo de coisas boas chegarem. Por quê? O coração está cheio de mágoa. Aí a coisa boa chega e não tem espaço. Não tem espaço para o amor, não tem espaço para a felicidade, não tem espaço para as vitórias, porque o nosso coração está cheio de mágoa. Então a gente precisa se desfazer das mágoas. Fácil? Não. Mas quem disse que seria fácil? Não é fácil mesmo, mas nós precisamos nos livrar. Se nós queremos viver uma vida plena, né, receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós, então nós precisamos nos livrar da mágoa, né, porque ela destrói as nossas vidas, ela bloqueia o fluir da graça de Deus. Às vezes a mágoa nos impede até de receber a unção do Espírito Santo na nossa vida, porque a gente está tão no fluir, né, está tão assim, então no fluir não, me confundi. A gente está tão assim, magoado com alguma coisa, que às vezes está aqui no mover, né, na adoração, e a gente fala, fulano me paga aquilo que ela fez comigo. Ah, fulano, você me perde por esperar. Em vez da cabeça estar ligada no trono adorando, a gente está perdendo, porque a nossa cabeça, ela não para, ela não entende que você está aqui louvando. Por isso que muitas vezes a gente fala, se conecta ao trono da graça, deixa tudo para lá, vira para Deus agora, né? Mas por quê? Porque a nossa cabeça, ela fica lá. Sei, amai-vos uns aos outros, sei, vou pegar fulano amanhã e tal e tal. A nossa cabeça pensa assim. Então a gente precisa entender que a mágoa, ela nos paralisa, a mágoa impede o fluir de Deus. E sempre, que nessa noite, né, você possa superar tudo aquilo que paralisa você, né, que te impede de amar, né, seja o individualismo, seja a falta de aceitação, seja o julgamento ou a mágoa, que você possa assumir um estilo de vida que reparta amor 24/7, né? Isso é o que nós queremos seguir, 24/7. Como que é isso? Um dia tem quantas horas? E uma semana tem quantos dias? Então você vai viver um estilo de vida 24/7 espalhando amor. Só florzinha. Na hora que alguém olhar para você, vai sair coraçãozinho dos seus olhos.
Em vez de sair fogo e faísca, vai sair coraçãozinho dos seus olhos, porque você vai decidir viver uma vida estilo 24/7, espalhando amor. Espalhando amor todos os dias da semana, 24 horas. Alguém pisou no seu calo, você vai falar: ai, querida, tudo bem. Lembrei de outra coisa. A gente vai falando e vai lembrando das coisas. Eu e Sara, ontem de manhã, comprando a passagem para vir embora. Aí tinha uma fila, né? Sara entrou na fila. E tinha uma mulher, uma senhora, que, na minha opinião, humilde, que eu não tinha nada a ver com isso, ela deveria ter sido atendida antes. Era uma senhora mais velha. Não devia estar na idade lá dos 65, né, do preferencial, não. Mas era uma senhora mais velha. E ela estava com algum problema na perna, que ela estava com uma muleta. Sabe aquela que enfia assim no braço, né, que apoia para andar? Ela estava com essa muleta. E ela estava na fila. Ela chegou perto da moça do caixa, não sei, para fazer uma pergunta. E a moça do caixa falou assim: você tem que estar na fila. Falou assim com ela. Não sei se ela não viu, porque não dá para ver, né? Está sentada ali no guichê. Aí ela foi... voltou, veio para o outro lado, que era onde eu estava, e encostou no balcão. Aí ela atendeu Sara, vendeu a passagem, tal, explicou tudo, guichê, plataforma, embarque tantas horas, tal. E aí ela virou para a mulher de novo, porque a mulher estava lá encostada do outro lado, e falou: tem que estar na fila. Aí a mulher: a minha filha está na fila, amor. O amor... E não foi assim com amor, não. Foi: a minha filha está na fila, amor. Foi com calma, ou seja, a palavra branda aplacou o furor, né? Ela tem que estar na fila. A minha filha está na fila, amor. Ela fez o contrário do que ela fez. Eu sei que tem que estar na fila. A minha filha já está na fila. Não, ela falou: a minha filha já está na fila, amor. Saiu o coraçãozinho dos olhos dela em vez de faísca. É isso que eu estou falando. É a gente ser diferente, fazer diferente, agir diferente, mesmo que por dentro a gente queria falar e arrasar. Mas o coraçãozinho saindo pelos olhos. Fácil? Não, mas nós precisamos fazer. O segundo ponto dessa mensagem, né, então não esquece, ó, viva um estilo de vida 24/7, espalhando o amor. Segundo ponto dessa noite, prática diária do amor. Para que o amor invada, tem gente conversando muito, está me atrapalhando, porque está um bochichinho assim no meu ouvido. Para que o amor invada a sua vida diariamente, primeira coisa, feche o seu coração para o egoísmo. Feche o coração para o egoísmo. Cai lá de novo na questão do individualismo, né? A gente precisa fechar o coração para o egoísmo. Mateus 14:14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mateus 14:14. Jesus, ele podia ter, já entrou no barco, ele podia falar assim: vamos embora. Tem muita gente aí querendo cura, tem muita gente aí querendo milagre, mas vamos embora. Mas o texto diz que ele teve compaixão deles e curou os doentes. Ele trouxe cura sobre a vida daquelas pessoas. Jesus já estava cansado, ele já estava indo embora, mas ele escolheu, ele decidiu fechar o coração para o egoísmo. Jesus, ele não tinha atitudes de egoísmo, ele tinha atitudes de compaixão. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Como cristãos, né, pequenos cristos, a palavra cristão quer dizer isso, nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos pede, né, seguir o exemplo de Jesus. O amor, ele não será plenamente desenvolvido se não houver compaixão na nossa vida. Nós precisamos ter compaixão uns pelos outros, ter compaixão das pessoas, né, e não ser egoístas, mas agir com compaixão. Todos temos em nós, né, respostas práticas para a transformação da vida de pessoas. Mas isso apenas será ativado a partir do momento que a compaixão se tornar uma realidade bem próxima das nossas vidas. Como cristãos, a compaixão precisa fazer parte da nossa vida, né? Quando nós somos pessoas que vivem essa compaixão, nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos vivendo aquilo que a palavra diz. Né? É viver aquilo que está lá no livro de Atos, quando a igreja ela se instala, né? Historicamente, quando ela nasce lá no livro de Atos, depois do dia de Pentecostes, e ali quando a igreja nasce, as pessoas elas amavam tanto umas às outras, que as que tinham mais, elas dividiam com as que tinham menos. Uns ajudavam os outros nas suas necessidades. Isso é você ser compassivo, é você amar, é você ter compaixão uns pelos outros. Nós precisamos viver isso nos nossos dias. O texto que nós lemos no início, né, fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Nós não podemos deixar esse amor esfriar.
Nós, como cristãos, não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos agir, né, com compaixão. Nós precisamos tornar a compaixão uma realidade nas nossas vidas. Né? Nós precisamos fazer isso. E dentro dessa questão, né, para deixar que o amor invada a nossa vida diariamente, a primeira a gente precisa fechar o nosso coração para o egoísmo. A vida, ela ganha uma significância maior quando nós decidimos olhar para o mundo que nos cerca, olhar para as pessoas ao nosso redor. Né? Tá sentindo falta, às vezes a gente fala assim, cadê fulano? Fulano tem um tanto de dias que não vem na igreja. Mas a gente não passa a saber o que está acontecendo com fulano. Por que fulano não está vindo na igreja? Ah, deve ser problema dele. Eu estou legal aqui, eu estou vindo, eu estou aqui na igreja. Falar nisso, estava sentindo falta do senhor, viu, irmão Zé? Estava vindo, só os dois, o senhor não estava vindo, estava sentindo falta. Né? Então, às vezes a gente fala assim, fulano não estava vindo, mas tudo bem. Ele não estava vindo, deve ser problema dele, deve ser que estava passando por alguma coisa, estava viajando, estava isso, estava aquilo, mas a gente não passa a saber. Não é que você quer entrar na vida do outro, é que você quer ter compaixão dele. Oi, fulano, tudo bem? Por que você não veio no culto? O que está acontecendo? Está tudo bem com você? Se ele quiser falar, ele vai falar. Se ele não quiser falar, ele vai falar, está tudo bem, legal, beleza, tudo bem, ore por ele. Mas muitas vezes a gente age no egoísmo. Eu estou vindo, eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou escutando. Bruna ficou um mês fora. Alguém sentiu a falta de Bruna? Não levanta. Ai, ufa, glória a Deus. Já ia falar, não levanta a mão, gente, pelo amor de Deus. Sentindo a sua falta, Bruna. Onde que Bruna estava? Lá na cidade dela, cuidando da mãe dela, que estava enferma, estava doente. Precisava das nossas orações. Nós oramos por ela, coloquei ela no grupo, né, da intercessão. Oramos na célula. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o outro não vem, talvez ele está com alguma dificuldade, talvez ele está com algum problema. E nós precisamos sair do nosso egoísmo, né, e olhar para o mundo que nos cerca, para as pessoas que estão ao nosso redor. E observar, talvez ele está precisando de uma palavra, talvez está precisando de uma mensagem, de um versículo. Às vezes Deus fala para a gente, manda tal versículo para tal pessoa, e a gente fala, vou mandar não. Mas aquilo ali é aquilo que fulano está precisando naquele dia, naquele momento. Então a gente tem que ficar atento àquilo que está ocorrendo ao nosso redor. Para que o amor invada a nossa vida também, nós precisamos ser extremamente gentis. Nós temos que ser pessoas que têm a gentileza na nossa vida. Né? Nós temos que ser esse tipo de pessoa. Hebreus 13:1 diz assim, seja constante no amor fraternal. Como que eu posso ser gentil? Né? Como que eu posso ser gentil? Por exemplo, não brigando por vaga no estacionamento. Chegou 2 carros, assim, é meu, é minha vaga, né? Faz uma briga ali, quem tem carro, né? Não brigando por vagas no estacionamento. Pedindo por favor sempre. Às vezes, dentro de casa, a gente fala, faz isso, menino, faz aquilo. O por favor, a gente esquece as palavrinhas mágicas que a gente tanto ensina para eles quando eles são crianças. Aí, quando eles crescem, a gente não fala, por favor, obrigado. Né? A gente não fala. E a gente precisa, né? Peça, por favor, sempre. Seja gentil. Eu estou falando alto? Eu estou gritando, gente? É só você que está achando, e Adriel, o resto não está achando que eu estou gritando. Eles falaram isso comigo um dia, que eu estou falando rápido e alto. Vou afastar aqui. É porque você está na frente da caixa. Então, vamos lá. Peça, por favor, sempre. Peça, por favor. Mesmo que seja para o marido, para a esposa. Pega um copo d'água lá para mim, fulana. Aí a fulana é obrigada a ir lá e pegar água para você. Sem você falar nenhum, por favor, meu amor. Olha os coraçãozinhos 24/7. Pega um copo de água para mim, por favor, meu amor. Linda, gatinha, fofa. Pega um copo de água para mim, por favor, meu bem. Né? A mulher também com o homem, não é só o homem que tem que ser amável, não. Tem que sair coraçãozinho do olho seu e do dele também. Né? Sempre pedir, né, por favor. Sempre ser gentil. E às vezes a gente é gentil com quem está lá fora. A gente é gentil com o cliente, com o vizinho, né? A gente é gentil com as pessoas que são de fora e com os de casa. Sangue de Jesus tem poder. A gente tem que ser gentil também com os de dentro. Presenteie as pessoas. Tem gente que ama presentear, né? Mas tem gente que só ama ganhar presente. Tem gente que ama ganhar presente. Ganhei um presente. Tem gente que ama ganhar, mas não gosta de dar. Mas tem gente que gosta de dar. Quem gosta de ganhar tem que gostar de dar também. Então, presenteie as pessoas. Talvez você está num lugar e viu uma coisa e falou, isso aqui é a cara de fulano. Vou comprar e vou levar para ele.
Ah, peraí, mas não é aniversário dele, não é dia de nada. Ah, não vou levar, não. Aí você não leva. Mas por que você lembrou de fulano na hora que você viu aquilo? Era para você comprar e levar para ele. Se você tem, se você pode, compre e leve. Né? Tem uma irmã aqui na igreja que volta e meia ela me dá algum presente. Aí ela me deu um colar todo colorido, bem colorido, cada pedra é de uma cor. E aí ela falou, eu estava num tal lugar, e na hora que eu olhei, eu falei, a cara da pastora Kátia, vou levar esse colar para ela. E trouxe o colar e me entregou, era dia de nada, não era dia de nada. Então, presentei as pessoas, né? Leve alguma coisa, quando Deus te orientar, te mostrar, quando você sentir vontade, às vezes nem precisa Deus falar, você sentiu vontade, presentei, né? Presentei as pessoas. Diga obrigado, além do por favor, diga obrigado. Fulano pediu, né? Vai lá buscar um copo de água para mim, meu amor. Aí na hora que trouxe, fala, obrigado, né? Seja gentil em casa também. Às vezes a gente leva o copo d'água, o fulano nem fala nada. A fulana nem responde, você fez o favor de ir lá buscar. Aí da próxima vez que ele pedir, você fala o quê? Vai lá e pega você tem braço, você tem... Né? A nossa vontade é essa, mas o que a gente vai fazer? Coraçãozinho nos olhos, 24/7. Fácil? Não, mas a gente faz uma forcinha e consegue. Fale palavras de afirmação, né? Elogie a pessoa, elogie um ao outro, né? É tão bom ganhar um elogio, não é? Vocês falar assim, ai, que bom que você veio, ou como você está bonito hoje, né? Gostei daquilo que você disse, né? É tão gostoso você receber um elogio, você afirmar aquilo que a pessoa está fazendo, né? Falando, continua, deu certo, foi bom, faz mais vezes. Nós temos um grupo da Rede Mulheres que eu, Daiane e Quitéria, nós somos as únicas que faz o devocional. Sabe quem conversa com nós mesmos, falando que legal, amém? A maioria das vezes nós mesmas e a irmã Regina, que ela responde muitas vezes lá. As outras, eu nem sei se está ouvindo, vou até passar a ver agora se vocês estão ouvindo o devocional, né, que a gente coloca lá. As outras, se ouve, não fala nada, fica lá caladinha e guarda para si. Gente, por que custa falar assim, amém, glória a Deus, não custa nada, você vai gastar menos de 1 minuto para escrever um amém, ou para gravar um áudiozinho, amém. Né? Isso são elogios, né, para as pessoas. Promova as pessoas, em vez de derrubar. Fulano chega para você e fala assim, nossa, eu consegui fazer isso que eu não conseguia fazer há muito tempo. Ah, mas também já não era sem tempo, né? Já devia ter feito há muito tempo. A pessoa está tão feliz, você jogou um balde de água fria. Você fala, olha que beleza, maravilha, glória a Deus, que bom que você fez, que bom que você conseguiu. Promova as pessoas, joga as pessoas para cima e não para baixo. Tem pessoas que são mestres em jogar as pessoas para baixo. Né? Quando a pessoa chega toda assim, aí ela... né? Então, nós precisamos promover as pessoas. Ouça melhor as pessoas. Às vezes a gente só quer fala. Mulher, então, né? Que fala muitas mais palavras do que homem. Quando eles falam isso, mas quando está uma rodinha de homem, a gente só vê o TTT também, né? Mas... ouça, às vezes a gente fala tanto, Deus deu para nós 2 ouvidos e uma boca só, mas acho que se tivesse dado 2 bocas, gente, misericórdia, um ouvido só, imagina como seria, esse mundo não ia ter silêncio nunca nesse mundo, porque enquanto uma boca estava dormindo, a outra estava acordada, PPP, né? Então Deus, Ele faz tudo certo, Ele deu 2 ouvidos e uma boca para você falar menos e ouvir mais, ouça. Às vezes a gente fala e não deixa nem o outro falar. Tem gente que é assim, né? Fala uma coisa, até te faz uma pergunta, mas antes de você responder, ele já deu a resposta, já mudou de assunto, já foi para outra coisa, e vai. Tem gente que é desse jeito. Mas a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. E também sorrir mais. Né? Dentro da questão da gentileza, sorria mais. Um sorriso é tão bonito. Né? É tão melhor a gente encontrar uma pessoa com um sorriso do que... com a cara feia, fechada, né? Às vezes, quando eu estou dando aula para as crianças, principalmente para os menores, né? E eu estou contando uma história que vai falar sobre alegria e tristeza, ou sobre um homem bom e um homem mau, eu faço isso com eles. Agora nós vamos fazer uma cara de mal. Aí eles fazem a cara de mal. Agora nós vamos sorrir, aí eles, né? A gargalhada, kkkk, eles, sem nem tá com graça, né? Mas faz. Então, sorria mais. O sorriso é tão lindo, não é? Dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Esse foi o seu melhor sorriso? Você tem um melhor do que esse guardado, eu sei. Dá esse agora, um melhor do que esse primeiro que você deu.
Agora vamos dar uma gargalhada, vai. 1, 2, 3 e... A gente riu da gargalhada, né? A gente precisa sorrir mais, levar a vida com mais leveza. Né? Esse mundo está tão difícil. E o cristão, que tem a cara muito fechada, ele prejudica a divulgação do amor de Deus. Né? Uma pessoa que é amável, ela está sorrindo. Agora, a pessoa que só anda com a cara fechada, aí você vai falar do amor de Jesus, te ama, viu? Jesus ama você e Ele quer te salvar. Aí vai falar, misericórdia, eu tenho até medo desse Deus que me ama desse jeito aí. Né? Então, a gente precisa, Jesus te ama, sorria. Né? Não é para você ser falso. É você ter um sorriso no rosto. A Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto. Né? Jesus formoseia a nossa vida porque Ele mora em nós e Ele traz essa alegria. Então, sorria mais. Faça suas obrigações com leveza de espírito. Né? Seja leve nas suas obrigações. Nós, donas de casa, todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Todo dia você tem que arrumar, lavar, passar não, passar também. Todo dia você tem que fazer a mesma coisa, e às vezes a gente acorda assim, né? Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Vai com leveza, ufa. Coloca um louvor e reage, né? Tem um dizia aí, coloca um cropped e reage. Nós não vamos colocar o cropped, a gente põe um louvor. Põe um louvor e reage, ó, e vai fazer tudo com leveza. Né? Você tem que fazer mesmo. Se você não fizer, vai ficar sem fazer. Então vai e faz logo, com leveza. Cumpra as suas obrigações com leveza. Olha essa frase. A gentileza é a essência do ser humano. Quem não é suficientemente gentil, não é suficientemente humano. É o que eu disse da pessoa que está com a cara fechada e a pessoa que é mais aberta, né? A gentileza é a essência do ser humano. Quem não é suficientemente gentil, não é suficiente humano. Parece que falta um pouco da humanidade quando a pessoa não é tão gentil. Né? Quando a pessoa age ali com a falta de gentileza. E também, por último, né? Dentro da prática diária do amor, para que o amor invada a sua vida, além de fechar o coração para o egoísmo, ser gentil, valorize as pessoas. Né? Valorize as pessoas. Dê honra a quem é devido. Né? Romanos 13:7 fala isso. Dê em cada um que lhe é devido. Se honra, honra. Honra as pessoas que estão ao seu redor. Né? Ontem na célula dos teens, né? Só foi uma pessoa na célula dos teens. Tinha célula? Tinha. Foi marcada? Foi. E foi quantas pessoas? Uma única. Aí hoje de manhã eu falei com Sara, Sara, honra essa pessoa que foi, né? Honra ela, porque ela teve o trabalho de sair da casa dela e ir, mais ninguém foi, mas ela estava lá. Então você tem que honrar essa pessoa. A gente precisa honrar, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Nós, muitas vezes deixamos de honrar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. É a questão lá das coisas simples, do copo de água que buscou, né, de uma vasilha que lavou, de um lixo para fora que colocou, te ajudou de alguma forma, né, te deu uma ajuda ali. A gente precisa valorizar as pessoas, as pequenas coisas que as pessoas fazem. Ontem, quando nós saímos, eu estou falando muito do que eu vivia essa semana, né? Mas ontem, quando nós saímos lá do apartamentozinho, né, que Sara alugou para a gente lá, que ela ia fazer o curso lá em São Paulo, aí eu falei com ela, vamos deixar arrumado. Ela falou assim, mas vai vir a pessoa que vai arrumar para o próximo hóspede, que vai chegar. Aí eu falei, não é um hotel, né, é tipo, chama loft, né, é um apartamentozinho pequenininho, que tem quarto, cozinha, pequenininho, mas tem ali tudo. Aí o próximo hóspede vai chegar, vai vir a pessoa da limpeza e vai arrumar. Aí eu falei com ela, não, vamos arrumar. Aí nós arrumamos a cama, tinha acho que era um copo e um prato sujo na pia, nós lavamos, deixamos lá, juntamos o lixo, tudo, colocamos num cantinho. Aí olhamos tudo, estava tudo certinho, tudo arrumadinho. Aí na hora que nós saímos de lá, ela agradeceu e tudo, o moço mandou uma mensagem para ela. Obrigado pela sua estadia, estava tudo limpo e arrumado. O pessoal que ia limpar, ia ter que limpar, trocar a cama, fazer isso e aquilo, mas o trabalho deles foi diminuído. Eu precisava fazer isso? Não, mas eu fiz. Eu ajudei alguém que nem sabe quem eu sou, né? Não sabe nem quem sou eu. A pessoa que está lá ajudando não sabe. Quem sabe é quem alugou o apartamento. Mas eu valorizei o trabalho do outro, eu ajudei ele de alguma forma. A gente precisa valorizar as pessoas. É igual quando a gente chega num banheiro, né, ou em algum lugar, né, e a gente acha meio bagunçado e a gente deixa do jeito que está. Ou então, aquele tapete ali é mestre, né, irmã Cida? O povo passa ali, esbarra nele, deixa ele lá virado.
E passa o próximo dele, continua deixando ele virado. Um passinho que você der assim, ó, com o pé mesmo, você arruma o tapete. A gente precisa valorizar o trabalho do outro, valorizar o outro na nossa vida, né? O amor... Não, já estou mudando aqui. Nós temos que reconhecer a importância das pessoas que estão à nossa volta. Isso só vai enriquecer a minha vida e a sua vida. Nós temos que ser eternos aprendizes. A gente aprende todo dia. A gente aprende todo dia. Tudo que a gente vive, que a gente vê, a gente tem uma oportunidade de aprender, né, alguma coisa. E quando eu honro alguém, eu estou demonstrando que eu reconheço que Deus depositou coisas incríveis na vida de determinada pessoa. Com isso, eu recebo o prêmio por reconhecer nas pessoas as boas obras de Deus, né? É uma oração que às vezes você pede e alguém ora por você, agradeça por aquilo, né? Honra aquela pessoa, obrigado que você orou por mim. Né? É um favor que alguém faça para você, seja lá qual for, seja ficar com as crianças para você ir trabalhar, alguma coisa assim, né? Honre aquela pessoa, né? Agradeça a ela, valorize aquela pessoa. Nós precisamos valorizar as pessoas. E também, né, dentro da questão de para que o amor invada a nossa vida, fechar o coração para o egoísmo, ser gentil, valorizar as pessoas. Eu falei que era o último, mas tem mais um. Seja sincero em seus relacionamentos, né? Seja sincero. Romanos 12:9 diz que o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Né? Ser sincero é ser alguém, né? A palavra sincero quer dizer sem cera, né? Sem máscaras ou sem ser duas caras. Né? Há uma grande diferença entre sinceridade e desrespeito. Tem gente que acha que está sendo sincero e está desrespeitando o outro. Né? É você ser sincero dentro dos seus relacionamentos ali. Né? O amor ele será pleno se você for sincero com o outro. Né? Às vezes o outro, uma amiga, vamos dizer duas amigas. Uma está com uma roupa que não está favorecendo ela, não está legal. Aí ela chega para você e fala, tô bonita, amiga. Aí você fala, tá linda. Você não achou que estava linda, você não gostou do jeito que ela estava. E você fala, tá linda. Você foi sincero? Não foi. Mas se você falar assim, amiga, eu acho que essa roupa não te valorizou. Né? Se você vestir tal roupa assim, se for assim ou assado, você está sendo sincero, não sendo desrespeitoso. Não é chegar assim, misericórdia, está feio demais. Né? Aí você quer ser sincero desrespeitando. Não. Né? Você com cuidado, amando as pessoas, falar, né, com calma. Não te valorizou, você pode melhorar, pode fazer assim, pode fazer assado, né? Dar uma dica, ajuda. Né? A gente precisa, né, ser sincero nos nossos relacionamentos. A gente precisa disso. E a gente precisa ser sincero, né? Geralmente se respeita mais quem se compromete com a verdade, né? Quando a pessoa se compromete em ser verdadeiro com a gente, né, o relacionamento ele cresce, né? Ao passo de que aquele que age, né, com inverdades, mascarando a verdade, não sendo sincero, muitas vezes não é um relacionamento que cresce. E também, né, dentro da questão do amor, compartilhe do amor de Deus. Né? O amor não é difícil para quem entende o quanto Deus nos amou. Meu versículo preferido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor precisa estar em nós, para que nós possamos compartilhar desse amor com as pessoas que estão lá fora. Se eu não consigo amar o outro, como que eu vou falar do amor de Deus? Não, fica meio discrepante, né? Parecendo que está indo um para um lado, outro para o outro. Eu preciso ter o amor em mim, para que eu possa distribuir desse amor, para que eu possa falar do amor de Deus na vida das pessoas. Então, compartilhe o amor de Deus. Deixa o amor de Deus invadir seu coração. Deixa lá o estilo 24/7 de amor, né? Estar presente na sua vida. E aí você vai ser amorzinho por onde você andar. Né? Você vai ser amorzinho, onde você chegar, você vai chegar num lugar, né, e vai ser amorzinho, igual a senhorinha lá na fila do guichê. Né? Você vai distribuir o amor, porque é aquilo que está dentro de você. Agora, se for raiva, se for a mágoa, é isso que você vai distribuir. Então, a gente precisa ter, né, esse amor no nosso coração. Para finalizar, vamos ler 1 João 4:18. 1 João 4:18, lá perto de Apocalipse. Primeira João 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor,
Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não é para nós termos medo, é para nós amarmos. Tem uma música da Ludmila Ferber, não é ela que nós vamos cantar, eu acredito, que ela fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só a Bruna que deve conhecer essa, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina o quê? A não temer. Né? É uma música mais antiga. E é esse versículo, né? O amor, ele supera o medo. Né? Às vezes a gente é machucado em relacionamentos, às vezes a gente tem medo de amar por causa disso, mas o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Nós precisamos confiar que Deus, ele está conosco, que Ele quer que nós tenhamos amor em nós, né? Ele quer que nós sejamos pessoas amorosas. E lá em 2 João, né? Só passa aí uma página, ou duas, não sei, 2 João, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? O versículo 3 diz assim: graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai em verdade e amor. Que o amor faça parte, né, das nossas vidas. A nossa sociedade, o mundo em si, ele precisa de amor. E o único amor capaz de suprir, de curar, de restaurar o amor é o amor de Deus. Né? O único amor que pode transformar vidas é o amor de Deus. E quando nós abrimos o nosso coração para esse amor, nós estamos aptos para levar esse amor para a vida das pessoas que estão lá fora. Né? Só assim, né, o texto que nós lemos no início, nós seremos conhecidos por causa do amor. Né? É o amor de Deus em nós que faz a diferença. Então nós precisamos desse amor. Abra o seu coração, né, para que o amor de Jesus preencha todo o seu ser, para que você possa transbordar desse amor nas pessoas que estão ao seu redor, nas que estão perto, nas que estão longe também. E viver, né, esse amor de Deus para a nossa vida. Antes de levantar para orar, fala para a pessoa que está do seu lado: mais amor, por favor. E pode se levantar para que a gente possa orar. Antes da gente cantar a música, a gente vai orar. Você vai orar por você mesmo. Talvez nesses dias você não está sendo tão amorzinho. Talvez não está saindo só coraçãozinho dos seus olhos. Está saindo faísca de fogo para atingir o outro bem no meio da testa. Talvez esses últimos dias tenham sido assim. Mas hoje você vai falar para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Enche o meu coração desse amor, Senhor. Eu quero ser amorzinho. Que essa semana eu seja bem amorzinho. Que essa semana eu possa, Senhor, viver isso que a Tua palavra diz. Que o Seu coração me encha desse amor. Que eu venha, Senhor amado, amar. Que do meu coração, dos meus olhos saiam coraçãozinhos. Porque o meu coração vai estar cheio do Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Faça uma oração antes da gente cantar. Porque eu sei que quando começa a cantar, vocês querem cantar junto e aí vocês não oram. Vamos orar. Ore aí por você mesmo. E peça ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, enche o meu coração desse amor essa semana. Eu preciso, Senhor. Eu necessito. Pede perdão a Deus também, porque talvez você não tenha sido tão amorzinho nesses dias. E Deus quer que se usar para amar o outro, para estar junto do outro, para se relacionar um com o outro, para distribuir amor por onde você passa. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, querido, cumprir a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser pessoas amorosas, pessoas gentis, pessoas, ó Deus, que servem ao Senhor, que são chamados verdadeiros cristãos, que são reconhecidos por causa do amor do Senhor em nós. Leva-nos, ó Deus, a amar uns aos outros. Leva-nos, Senhor, a não ter medo, Senhor amado, mas nos entregar, Senhor amado, diante de Ti, em amor, amando o outro, aceitando o outro, vivendo, Senhor, a vida conforme o Senhor nos pede, conforme o Senhor nos orienta, sendo pessoas amorosas, em nome de Jesus. Agora ora aí pela pessoa do seu lado, dá a mão, só de 2 a 2. Você vai orar por essa pessoa que está do seu lado.
E vai pedir a Deus que enche o coração dele de amor também, ou dela. Que o coração dela também seja inundado pelo amor de Deus. Talvez ela hoje está precisando ser amada. Talvez essa pessoa que está do seu lado hoje está precisando ser amado nesse dia. Está precisando de um abraço, está precisando, de dizer eu te amo. De ouvir, eu te amo. Ore por ele, ore por ela. Não deixa as crianças de fora não. Gabriel está ali, ele também precisa ser amado. Dá a mão aí, Gabriel. Eu vi que na hora que o Mateus tinha te dado a mão. Dá a mão aí. Ora também. Vamos orar. Deus, Ele nos abençoa também quando nós oramos uns pelos outros. Amém, Jesus. Agora o irmão Cícero vai acender a luz e nós vamos cantar a música. A música fala sobre amor. A primeira pessoa que você vai abraçar é essa que você orou por ela. Você vai abraçar e vai falar uma palavra para essa pessoa. Seja um eu te amo, Jesus te ama. Você está lindo hoje. Como eu amo você. Você está lindo, maravilhoso. Você é uma bênção. E dá uma palavra e um abraço. E aí depois você pode sair e cumprimentar mais pessoas. Eu não quero que você fique no seu lugar. Tem gente que quando eu faço isso, fica lá parado esperando alguém vir. Não espere, vá. Faça a sua parte. Saia do seu lugar e abençoe a vida das pessoas. Uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Como Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Temos que ser como Pai em Cristo. Temos que nós temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Vamos cantar essa canção? aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus.
sincero.